Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de um livro super conhecido, um livro super puxado que é o Irodov. Eu tenho feito de vez em quando algumas questões desse livro aqui no canal e são questões realmente que exigem bastante, né? Essa daqui não é diferente, vocês vão ver como ela tem uma série de minúcias e questões assim matemáticas que dificultam, né? Mas é que é o de boas convitas, né, gente? Precisa a gente ver questões no nível mais alto para que você que esteja assistindo tenha uma boa preparação para essa prova. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda muito o YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Essa é uma questão, gente, que envolve colisões e a parte do teorema do impulso. Basicamente é isso que essa questão traz. Ela diz o seguinte: uma bola de aço de massa mzinho cai sobre uma superfície horizontal de uma altura h. Qual a quantidade de movimento total transmitida a essa superfície se em cada colisão a velocidade da bola reduz em eta? Isso aqui é uma letrinha grega, né, muito utilizada nas questões de Irodov, que é o eta. Aqui eu já fiz um esqueminha, gente, para poder facilitar o entendimento dessa questão. Ela cai de uma certa altura h. Aí está aqui a representação dessa altura h, e aí a gente sabe que no início é uma queda livre. Essa é a parte mais trivial dessa questão, é uma queda livre, a gente sabe bem qual é a velocidade que ela cai aqui, vai ser raiz de 2 de h. Agora o que complica é depois que tem as colisões, porque você vai ter muitas colisões, e é uma quantidade de colisões que ela meio que tende ao infinito, né? A gente sabe que chega um momento que a altura é tão pequena que tende a zero, né? E é assim que a gente tem que resolver essa questão. Ó, a primeira coisa é você falar isso, que ela tem uma queda livre no início, né? Beleza? Ó, no início a gente tem isso. No início temos uma queda livre. Uma queda livre. Aí logo, qual vai ser a velocidade? A gente sabe bem, não precisa nem calcular. A gente sabe que esse V ele é dado por raiz de 2 de H, aquela conservação básica da energia. A gente sabe que é um cálculo muito fácil e rápido de chegar, né? Essa aqui já vai ser a nossa primeira equação, gente. Esse V é dado por raiz de 2 de H. Aí pronto, a gente sabendo disso, o que a gente tem que lembrar agora? O coeficiente de restituição, gente. Eu vou até escrever aqui, a gente sabe que o coeficiente de restituição. Vou colocar aqui o coeficiente de restituição. Ele tem essa formulazinha aqui. Pode ser que alguns de vocês não estejam tão lembrados dela. É o Ezinho, é a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Isso aqui é em módulo, né? E aí o que acontece? A velocidade de afastamento ela vai ser diferente para cada colisão. Você vai ter V', V2 linhas, V3 linhas, do jeito que eu fiz nesse desenho. E aí vamos considerar colisão por colisão. Aí na primeira colisão, o que acontece na primeira colisão? A gente vai trabalhar com esse conceito do coeficiente de restituição da colisão. O que acontece nessa primeira colisão? A gente vai colocar o Ezinho, vai ser V', que está até nesse desenho, V' sobre V. Essa velocidade depois do choque a gente chama de V', antes do choque de V. Está aqui nesse desenho. Ó. Antes do choque é V, depois do choque ela sai com velocidade V'. E aí o que acontece? A gente pode escrever V' como sendo igual ao E vezes V. Isso aqui é bem importante, a gente vai guardar isso aqui como sendo uma equação 2. Mas tão importante quanto isso, gente, é você fazer a relação disso daqui com o eta, né? Porque a gente sabe bem, gente, que ele diz que a velocidade ela reduz em eta, né? Isso é o que diz no enunciado, a velocidade reduz em eta, ou seja, o que é o V'? É V dividido por eta, já que ela se reduz, e aí o que a gente pode fazer? Relacionando esse V' sendo 1 sobre eta com esse V, a gente sabe bem o que vai ser esse 1 sobre eta, vai ser o próprio coeficiente de restituição. Muito massa, não é isso, gente? Esse eta, esse Ezinho, que é o coeficiente de restituição, vai ser simplesmente 1 sobre eta. Se você relacionar esse V' com essa outra expressão, você vê que você tem o V' é igual a esses dois, então, com certeza esse Ezinho, né? Você vai ter 1 sobre eta. E aqui eu vou chamar de equaçãozinha 3, ó. A gente sabe que em física, gente, a organização é tudo, né? Quanto mais organização você tiver, melhor. A gente já tem 3 equaçõezinhas até agora.
Isso aqui é o que a gente consegue pegar toda a primeira colisão. Mas não é só isso, gente. Agora a gente vê a parte mais importante, que é o teorema do impulso, né? Aí eu vou escrever aqui, ó. Pelo teorema do impulso, o teorema do impulso, a gente sabe bem disso, né? Que o impulso, ele é a variação da quantidade de movimento, né? O impulso, a gente sabe que o I é o delta Q, né? E é a variação da quantidade de movimento. Essa aqui é a fórmula, né? E aí eu vou fazer o I1, né? Que é a quantidade de movimento da primeira colisão. I1. O que vai ser o I1? É o Q final, né? Vou colocar aqui F menos QI. E aí eu vou meio que convencionar, gente, a velocidade para cima como sendo essa velocidade positiva, né? Na hora que ele estiver subindo, ele vai ter uma velocidade positiva. Então você vai ficar com m vezes v, linha, né? Menos m vezes v. É que ele no começo ele está descendo, menos m vezes v, na hora de subir fica m v'. E aí quando você faz essa substituição, sim, outra coisa, eu já estava cometendo um pequeno deslize aqui, ó. É a questão do sentido da velocidade, ó. mv' menos a velocidade acima é menos m vezes v. Isso vai acontecer em todas as colisões, ó. Porque eu convencionei como sendo a velocidade positiva para cima e negativa para baixo. E aí você vai ficar com m v' mais m vezes v. Essa o impulso, né, da primeira colisão. Só que a gente sabe que o V', ele é o E vezes V, né? E aí a gente vai poder substituir, não só pode, como deve substituir. Ele vai ficar M vezes E vezes V mais M vezes V. Aí agora o que a gente faz? A gente vai isolar o M vezes V. Quando a gente isola M vezes V, ele vai ficar M vezes V, que multiplica 1 mais E. Isso aqui é a expressão para primeira colisão. Aí a gente guarda isso daqui, e aí eu vou chamar isso aqui de equação 4. Né? Pronto, a primeira colisão já fez tudo que poderia em relação a ela. Agora a gente vai fazer a segunda colisão. A gente vai passar para a segunda colisão. E aí você vai ver que ele vai formar tipo um padrãozinho, gente. Vamos lá, para a segunda colisão. Quando você vai para a segunda colisão, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Esse padrão ele se conserva, né? Na segunda colisão, ele vai sair com velocidade V2, ó, no próprio desenho ele mostra, ele sai com velocidade V2 e ele chega com velocidade V1, já que não tem resistência do ar, a velocidade que ele sobe é a velocidade com que ele desce. E aí ele vai chegar com velocidade V1 e sair com velocidade V2. E aí a gente vai fazer isso. Na segunda colisão, a gente vai chamar de I2, né? O impulso 2 é o delta Q2, que vai ser mv2' menos M, V'. Aí quando você faz isso, você sabe que vai ter como na parte anterior, né? MV menos MV, ele vai fazer uma soma dessas velocidades. Ó. O V duas linhas. E aí outra coisa, a gente precisa já relacionar o coeficiente de restrição aqui, ó. O Ezinho, essa aqui é a parte mais chatinha dessa questão. Ó. O Ezinho, ele vai ser quem? Ele vai ser o V duas linhas sobre V'. V duas linhas sobre V', que é o que sai, né, velocidade de afastamento, dividido pela velocidade de aproximação. E aí você já isola, ó, V duas linhas é o Ezinho vezes V'. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Ele vai ficar com M, V duas linhas é o E, V'. Aí você vai ficar com mais, né, porque essa velocidade, no caso aqui, como eu já falei, essa parte aqui ela é muito, muito fácil de você confundir, é menos, esse menos, MV', né? Porque tem essa mudança do sinal. Fica V' mais MV'. Só que quem é o V', gente? O V' a gente sabe que é o E vezes V. E aí você vai fazer tipo um padrãozinho aqui, ó. M vezes E ao quadrado, né? Porque o V' é o E vezes V. E vai ficar ME ao quadrado V mais M vezes E vezes V. Porque eu substituí o V' pelo E vezes V. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar M vezes E vezes V em evidência. Quando eu coloco em evidência, eu posso colocar 1 mais E aqui. E aí já está começando a aparecer, gente, um padrão que vai ser fundamental para a gente resolver a nossa questão. Né? Chegar no que a gente tanto quer, que é a quantidade de movimento total.
Aí pronto, isso é o que a gente tira da segunda colisão. Aí eu vou chamar isso aqui de equação 5. Pra você ver como essa questão é puxada, né, gente? É preciso fazer com muito cuidado para você não errar. Aí vamos para a terceira colisão. Com essa terceira colisão a gente já consegue perceber o padrão dela, que forma tipo uma PG, né? Eu ainda não falei isso na questão para não assustar ninguém, mas ele vai formar tipo uma PG. Quando você pegar a terceira colisão, você vai chamar de I3. Ele vai ser o delta Q3. Aí que eu já vou fazer mais direto. Ele vai ficar MV 3 linhas mais MV 2 linhas. Quando você faz o final menos o inicial, você vai fazer essa soma, né? Porque essa coisa da velocidade sentidos contrários, você faz essa soma, MV 3 linhas mais MV 2 linhas, aí você mais uma vez coloca o coeficiente de restrição, vai ser quem? V 3 linhas, a velocidade que sai, né, afastamento, sobre V 2 linhas, a velocidade de aproximação. E isso vai se repetir sempre. Esse padrãozinho ele vai se repetir sempre. Aí a gente vai só substituir. Quem é o MV 2 linhas? Quer dizer, o MV 3 linhas. Aí eu vou até já escrever aqui do lado. O V 3 linhas, ele é o E vezes V 2 linhas. Aí a gente substitui. M vezes E vezes V 2 linhas, mais M, V 2 linhas. E aí você vai fazer quem? Você vai fazer essa substituição do jeito que estava nas anteriores. Ele vai meio que encadeando, né? Ele fica M vezes o V 2 linhas da anterior. A gente vê que ele vale E V'. Então ele vai ficar E ao quadrado, V', mais M vezes E, V'. Só que quem é o V'? O V', ele vale o E vezes V. Né? A gente tem que perceber bem isso daqui. Aí quando você faz isso, ele vai ficar M ao quadrado V', mais M vezes E, V', só que o V' é o E vezes V. E aí você vai fazer isso, ele fica M, E ao cubo aqui, né, vezes V, mais M, E ao quadrado, vezes V. E aí a gente pode colocar em evidência o M vezes V vezes E ao quadrado. Não, vou até escrever ao contrário aqui para ficar parecido com a anterior. M vezes E ao quadrado vezes V. E aí você vai ficar com 1 mais E. E aí você vai perceber um padrãozinho, que vai ser a nossa equação 6. Né? E aí o que acontece, gente? Isso daqui ele vai continuar se repetindo até a tendência para o infinito. Né? Essas colisões elas vão acontecer até essa tendência para o infinito. Aí vou escrever aqui, né? As colisões acontecem até que o H, né? Essa altura H tenda a zero. Ela vai ter uma altura tão pequena, tão pequena, tão pequena que você meio que desconsidera, né? E aí o que vai ser a quantidade de movimento total que vai ser transmitida? Aí você vai calcular o I total, que é o que a questão tanto quer. O I total, você vai fazer I1 mais I2 mais I3 mais 3 pontinhos, reticências, né? E agora a gente vai substituir cada uma dessas expressões que a gente já encontrou. O I1, vou até voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Quem é o I1? O I1 é MV 1 mais E. Aí depois você vai ter o I2 MV vezes E ao quadrado, vezes E, depois V ao quadrado, a gente vai só somando tudo. Ó, o primeiro, ele vai ficar M vezes V vezes 1 mais E. O segundo, ele vai ficar M vezes V vezes E vezes 1 mais E. Esse terceiro, tá tudo aqui escrito aqui, ó, M vezes V vezes E ao quadrado vezes 1 mais E. E aí isso aqui você vai botar 3 pontinhos. Aqui é muito legal que aqui você vai perceber o seguinte, que você pode colocar em todos eles o M vezes V vezes 1 mais E em evidência. M vezes V vezes 1 mais E, eu posso colocar em evidência. Eu vou abrir um colchete, o primeiro termo vai ficar 1, no segundo termo, se você observar bem, ele vai aumentando de E em E. No segundo termo vai ficar E, no terceiro termo vai ficar E ao quadrado, e assim por diante, até o infinito. Aí isso daqui é bem legal, gente, porque isso aqui é matemática pura, né? Essa soma 1 mais E ao quadrado, isso daqui se trata de quê? Isso aqui é uma PG infinita. Isso aqui é uma PG infinita.
Essa é uma questão muito bacana, porque ela traz essa parte matemática, né? Ela é uma PG infinita. Aí a gente sabe ver como é que é a soma de uma PG infinita. Vou até escrever aqui do lado, gente. A soma de uma PG infinita, como é que é a expressão para ela? É a índice 1 dividido por 1 menos Q. Aqui no canal, né, do De Boas com Ita, eu já cheguei até mesmo a fazer algumas questões, tempos atrás, que envolvia essa soma de uma PG infinita. Essa aqui é a expressão. Se essa é a soma de uma PG infinita, quem vai ser o primeiro termo? O primeiro termo é 1. Esse aqui que a gente chama de razão é o E. Você está multiplicando de E em E. Então, qual vai ser o resultado? Já vou colocar aqui o resultado dessa soma. O resultado dessa soma infinita, ela vai ser quem? Vai ser 1 dividido por 1 menos E. Aí a gente vai substituir nessa expressão. Muito cara essa questão aqui, né? Tiradov. Tiradov não é para menos. Tiradov a gente tem que ter muita paciência com as questões. Essa daqui eu passei foi muito tempo para conseguir resolver. Você vai ficar com M vezes V vezes 1 mais E. Tudo isso dividido por 1 menos E. Aí o que acontece? Você tem que observar, gente, que esse V e esse E, eles já foram dados na questão. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais. A gente sabe bem que o V, ele é raiz de 2GH, e esse Ezinho, ele vale 1 sobre eta. E aí a gente vai substituir todos os dois. Ao substituir todos os dois, a gente vai chegar no gabarito dessa questão. Você vai colocar I total, que é a quantidade de movimento total transmitida, M, raiz de 2GH, e aí você vai ficar com 1 mais 1 sobre eta, dividido por 1 menos 1 sobre eta. Aí quando você faz aqui o MMC, né, dessa expressão aqui dentro do parêntese, esse eta que vai ficar no denominador, ele fica no denominador tanto em cima quanto embaixo e acaba sendo cortado. Dessa maneira a gente chega finalmente no nosso resultado. Ele vai ficar M, raiz de 2GH, a parte de cima você vai ficar com eta mais 1, e aqui você vai colocar embaixo eta menos 1. Finalmente chegamos ao nosso resultado. A gente esse é o gabarito dessa questão. Toda a quantidade de movimento total transmitido por esses choques que eles tendem ao infinito. Linda essa questão, né? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!